Senhor, nós te agradecemos porque estamos aqui nessa manhã de domingo. Obrigado, Pai, porque se nós celebramos num domingo, é porque o Senhor Jesus ressuscitou no domingo. Amém. E nós te bendizemos porque nós podemos fazer como aqueles primeiros cristãos, que reconhecendo a Deus o milagre da ressurreição, celebravam isso a cada semana. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós o dedicamos ao Senhor, pedimos que a tua graça seja conosco em todo o tempo que estivermos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Na semana passada a gente estava falando então sobre Pentecostes e sobre a cerimônia de casamento, né? E olhando o monte ali, o povo estava embaixo, né? Moisés no alto do monte. Agora imagina o esforço dele, né? Ele sobe o monte, Deus fala com ele, ele desce o monte, fala com o povo, ele sobe o monte, dá a resposta para Deus, e ele desce o monte e traz a lei. Então, isso aí nada mais é do que alguém que realmente cria no que estava fazendo, né? Estava sendo o juiz de paz de um grande casamento, de uma grande cerimônia que Deus estava fazendo naquele momento. Pastor, Moisés, nessa época ele estava com o quê? Com uns 80 anos? Mais ou menos. Isso, ele saiu ele morou 40 anos no Egito, depois ele foi viver no deserto 40 anos, depois ele volta mais 40 anos de Mas você deserto. imaginou um cara de 80 anos fazer um negócio desse? Naquela época era jovem. Então, Não era muito não, Ed. Era Será que existe esse poucos. monte ainda, tá? tem, o Edmar esteve lá. O monte sim, agora você não sabe exatamente qual é o ponto, né? Exatamente qual o ponto em que Moisés foi, né? Mas o Edmar, quando foi nessa última viagem, eles foram até o Sinai. Que emoção. A questão da idade, né? A gente pensa assim, naquele tempo, por exemplo, Moisés morre com 120 anos, 120 anos era a idade comum, né? Vamos dizer assim, o que Deus havia estabelecido depois do dilúvio, né? 120 anos. Depois isso vai diminuir, lá na frente Davi o salmista vai colocar, né? Que é 70 anos, né? Já é mais perto daquilo que nós estamos hoje, Do que nós estamos hoje, né? Mas não é os 900 anos de Matusalém, né? E nem é os 70 de hoje, né? 80 de hoje, mas é uma idade intermediária. 120 anos era a faixa de tempo de vida, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece ali é o casamento de Deus com o povo da aliança. Moisés era o juiz de paz. Êxodo 24, aí, que nós já vimos, né, na semana passada, nos fala a respeito disso, desse processo de Moisés falando com Deus, falando com o povo, sacramentando isso com a lei. 2 Coríntios capítulo 3, e eu estou com um problema que eu estou sem a minha Bíblia aqui. Tem alguém com Bíblia sobrando aí que pode me ajudar? Por favor. Vou ficando lá. Tá com a letra pequena, não sei se... Com óculos a gente acha. Óculos resolve, né? Segundo Coríntios capítulo 3. Não é tão pequeno não, Zeninha. Se eu tiver sem óculos fica pequeno. Aí vai pondo assim. Então, vai esticando o braço. Então vamos lá. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, com muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Muito bem, vou deixar aqui um pouquinho, viu, Zé? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê aqui, então, algumas coisas interessantes. Ele faz um paralelo entre a glória que veio sobre Moisés e a glória que vem sobre nós. Porque tudo que estava acontecendo ali no monte não era para aquele tempo. E é o que a gente viu semana passada. O grande erro de muitas pessoas, crentes, a olharem para as festas, olharem para as coisas do Velho Testamento, a considerarem assim, aquilo é história, é histórico, aquilo fica para o passado, não tem a ver com a gente hoje. Então, quando se faz essa leitura, se perde a revelação de Deus. Por quê? Por exemplo, aqui em 1 Coríntios capítulo 3, está mostrando nitidamente que aquilo era uma figura daquilo que veio para nós hoje. Estava falando de nós. Então não é simplesmente um fato histórico que acabou e ficou, mas tem a ver com a gente, certo? E ele fala assim, ele faz um paralelo interessante. Moisés, ele sobe ao monte e ele desce com o rosto brilhando, né? E quando ele desce com o rosto brilhando, o povo começa a olhar para o rosto de Moisés, e eu imagino que a tendência do povo era querer adorar Moisés. Gente, é humano. É humano. João, que andou com Jesus, era o discípulo amado, né, que colocava a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus. Na hora da ceia isso é destacado, é chamado de espírito, de discípulo amado. João, ele sobe ao céu, lembra? Apocalipse. E aí um anjo aparece para ele, um anjo imenso. O que ele faz? Se prostra para adorar. Percebe? A tendência do povo provavelmente foi essa. Então Moisés, percebendo aquilo, fez algo que falta hoje. Não quero glória. Não quero ser adorado por aquilo que é de Deus. Não tomou para si, né? Não roubou a glória de Deus. Porque ele podia ficar todo cheio. Olha a minha glória, né? Eu estive lá, você não subido, né? Eu fui. Né? Podia não falar, mas pensar ou sentir, né? Mas não, ele põe o véu porque ele sabe que aquilo é transitório, porque ele, Moisés, é transitório. E aí o texto diz aqui algumas coisas a respeito disso. Ele diz assim, olha, se a glória que Moisés experimentou ali foi tão intensa, imagine a nossa. Se o ministério da morte, qual? Peraí, ministério da morte. Mas não era da lei? E agora, como é que a gente entende isso? O ministério da morte era glorioso. Quanto mais o ministério do Espírito em nós. Por que ele fala ministério da morte?
Pensem um pouco. Ele está se referindo à morte de Cristo? Oi? Ele está se referindo à morte de Cristo? Não. A morte do próprio eu. Como? Matar da vida, própria natureza. Existe uma coisa que às vezes a gente esquece. A lei, ela não foi dada para ser cumprida. A lei não foi dada para ser cumprida. A lei nos foi dada como espelho, para que nós tivéssemos consciência da nossa incapacidade de cumprir. Então a lei, ela foi dada para revelar a nossa morte. Esse é o propósito da lei. Lá na frente, Paulo vai escrever aos Gálatas, ele diz: ai daquele que não cumprir todos os preceitos da lei. E quem é que consegue cumprir tudo? Só Jesus cumpriu tudo. Isso quer dizer que todos aqueles que não cumprem todos os itens da lei são malditos. Isso quer dizer que por causa da lei nós somos malditos. A lei revela que nós somos incapazes de viver a vontade de Deus. Então o ministério da lei é o ministério da morte. Ela não produz vida para ninguém. Ela não traz vida para ninguém. Pelo contrário, ela revela a morte que já está em nós. Certo? Então Moisés talvez não tivesse consciência disso. Provavelmente não. Não é? Desse alcance todo. Mas ele sabia que aquilo que ele estava recebendo era transitório. Ele cobre o rosto. Mas agora Paulo, olhando para trás, ele diz: se aquilo que era um ministério da morte, que revelava a morte, era tão glorioso, imagina para nós que recebemos o ministério da vida. E aí a gente pode imaginar assim: se eu tivesse a experiência de Moisés, de subir lá no monte, de ler aquela glória, descer com o rosto resplandecente. Gente, o que nós temos é muito maior do que Moisés. O que nós temos ultrapassa em muito aquilo que Moisés tinha. É glorioso demais, porque nós nos tornamos a habitação do Espírito, e muito mais do que sermos a habitação do Espírito, nós nos tornamos filhos de Deus. A única forma de alguém se tornar filho de Deus é em Jesus. Porque é nele que nós nos tornamos filhos. A graça de Deus se revela desde o Gênesis. Viu, gente? Né? Moisés não teve que viver toda a lei para ser salvo. Ele foi salvo pela graça, dentro da medida da revelação que ele tinha naquele tempo. Certo? E Moisés tinha muito claro de que ele não tinha tudo. Ele tinha muito claro de que o que ele possuía era algo que ia passar, porque ele, Moisés, era transitório. Ok? Mas vamos lá. Então, na primeira aliança, Deus desce no Monte Sinai para um pacto nupcial para viver no meio do seu povo. Na segunda aliança, que ele fala, é o ministério da vida, né, que ele fala aqui, a gente vê que Jesus, ele veio selar em nós com o seu Espírito Santo, essa aliança, certo? E muito mais do que isso, quando a gente olha para Apocalipse 14, que a gente não vai ler agora, mas a gente vê que Jesus, ele vai estabelecer de forma permanente essa aliança depois, né? Ele vem para que essa aliança não seja apenas durante essa vida, porque essa vida é transitória como a de Moisés. Se a gente tivesse o ministério da vida pelo Espírito apenas durante essa vida aqui, e aí, como iríamos entrar na eterna? Seríamos todos saduceus. Agora, nós temos a vida, né, depois porque cremos na ressurreição, e não como os saduceus que não criam, né? Ok? Vamos seguir aí. Agora vocês podem me ajudar. Eu só li lá porque o texto era mais longo. Quer ficar cara? Não, vocês vão ler. Vamos lá. Hebreus 12, do 18 ao 24. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso o fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e a sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava.
Se até um animal tocar o monte será apedrejado ou passado com lugar. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos juízos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, o que ele mostra aqui? A diferença entre os dois momentos, né? Nós, muito mais do que aqueles que com Moisés viram o monte fumegar, trovões, relâmpagos, né? Muito mais do que aqueles que estavam com Moisés ali, nós temos algo que é glorioso e permanente. Nós chegamos a Jerusalém celestial. Mas é interessante porque ele fala ali, a assembleia dos primogênitos. Eu já falei isso aqui na igreja, né? Você já parou para pensar, se você já pegou esse texto para meditar nele, que primogênito é o primeiro, ok? É o primeiro. Então, em qualquer família, só existe um primogênito, ok? Mas ele está falando da Assembleia dos Primogênitos. O que isso quer dizer? Que são muitas famílias ou que é o quê? Eu não vou dar resposta. Hã? A Assembleia dos Primogênitos. A Assembleia dos Primogênitos é a igreja. Nós somos a igreja. E nós temos Cristo. Quem vive em nós é Cristo. Ele é o primogênito, então nós somos primogênitos. Ele está em nós e nós somos primogênitos porque ele está em nós. Vamos aprofundar um pouquinho mais? É, porque primogênito é só um, né? É só o primeiro um. que nasce. Como é que você tem mais de um primogênito? Se não eu sou primogênito, você é primogênito. Aqui nós temos vários primogênitos, né? Mas primogênito é um só. Mas existe então aí, parece que uma, né, contradição. A Assembleia dos Primogênitos. A grande questão desse texto é a seguinte, é que nós estamos em Cristo. Nós fomos colocados em Cristo. O primogênito é só Ele. Só existe um, Jesus, ok? No entanto, por causa do sacrifício na cruz, nós fomos inseridos em Cristo Jesus. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, que nós estamos acima de principados e potestades, domínio e poder e tal. E ele diz assim, olha, capítulo 2, verso 6, alguém leia, me deu branco agora. Efésios 2, 6. No capítulo 1, lá no 22, ele fala isso, né, que nós somos assentados acima de principados e potestades e tal. No capítulo 2 de Efésios, verso 6, pode ler. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então nós somos primogênitos por nós estarmos nele e não ele em nós. Isso. Essa é a diferença. Entendeu? Porque a questão é a seguinte. Olha só. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. O texto não diz nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Entendeu? Poderia ser. Tá? Ele poderia simplesmente ter incluído, a gente vai para o céu e tal, né? Deus é poderoso e sabe o suficiente para criar esse plano. No entanto, o plano infalível de Deus, perfeito e completo, nos coloca em Jesus. E nós só somos merecedores do céu, não porque nós temos algum mérito em nós, mas porque Jesus conquistou esse mérito. Então imagina, Paulo fala lá em Romanos que nós morremos com ele. Paulo fala no mesmo capítulo 6 de Romanos que nós ressuscitamos com ele. Como é que pode? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Lembra? Deus está fora do tempo. Aquilo que a gente já viu nas primeiras aulas. Deus está fora do tempo. E Deus então conduziu todo o tempo de tal forma que, embora para nós Jesus tenha morrido 2000 anos atrás,
para o Pai, o Filho foi morto na fundação do mundo. Quando Deus cria todas as coisas, traz a existência, Ele também já traz, no início dessa construção, no fundamento, Ele traz a morte do Cordeiro. Então vamos colocar o seguinte, isso, aqui na forma prática, e aí gente, vocês me acompanhem, se não entenderem, me falam, eu repito, tá? A gente refaz o raciocínio. Agora imagina assim, na forma prática, nós, por exemplo, 2000 anos atrás Jesus morreu, certo? Mas aqui nós temos pessoas salvas e existem as pessoas não salvas. No entanto, como o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, a salvação é de todos. Certo? Lá em 1 Pedro diz que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Quem foi colocado em Cristo na fundação do mundo? Jesus. Não, Cristo. Ele morreu. Quem foi colocado nele? Nossa. Todos, alguns? Todos os que creem. Bom, gente, se aventurem, falem assim com convicção. Todos, né? É? Todos. Todos. Todas as pessoas que já existiram, ainda vão existir, todas foram colocadas em Cristo. Ah, mas espera aí, então todo mundo vai para o céu? Não, aquele que crê. Porque uma coisa é aquilo que acontece no céu, outra coisa é aquilo que acontece na terra. Primeiro no céu, depois na terra. Todos foram colocados em Cristo. Aquele que crê, recebe isso. Aquele que não crê, perde aquilo que foi dado. É como aquela herança que foi dada em depósito. Se você crê que é sua, você vai usufruir. Se você não crê, vai morrer sem usar. Por isso que fala que tem que viver o céu na terra. Isso. Primeiro no céu, depois vem aqui. Agora não adianta nada todas as coisas estarem liberadas por Deus sobre a minha vida no céu, se aqui eu não vivo isso aí. Então eu posso rejeitar. Certo? Por isso a gente tem que pregar, por isso as pessoas precisam entregar sua vida, crer que aquilo que Jesus fez é completo e é para elas. A grande dificuldade que a maioria das pessoas tem é de crer na simplicidade desse plano de Deus. A gente fica tentando, criar um monte de explicação. Não é simples. Jesus morreu por nós desde o início. Antes de criar tudo, Deus sabia que o homem ia pecar. O que Deus fez? Já proveu a salvação. O filho foi morto, certo? Mas isso dentro de um contexto do céu. Agora, eu creio que isso é para mim? Amém. Então eu recebo. Então eu vou usufruir daquilo que Jesus experimentou. Ele morreu e ressuscitou. Se eu aceito a obra dele para mim, eu morri e ressuscitei com ele. Se eu não aceito, nem morri, nem ressuscitei, porque eu não quis. Amém? Então é a provisão de Deus para minha salvação está ali. E é tudo uma questão de fé. É simples. Se eu creio, é meu. Se eu não creio, não é. Vamos seguir? Então nós vemos lá, no Pentecostes, ali no alto do Monte Sinai, o monte, o mediador e uma aliança. Não é isso? Para que Jesus fosse mediador da nova aliança, ele teve que chegar a Jerusalém Celestial, no Monte Sião do céu, para enviar de lá o Espírito Santo. Não é isso que lemos em Hebreus, capítulo 12, não é? Se nós olhamos para o Velho Testamento e encontramos um monte, Sinai, mediador, Moisés, aliança, a lei, nós encontramos lá em Hebreus 12, um monte, Monte Sião do céu. Encontramos um mediador, Jesus. Encontramos uma aliança no seu sangue. Amém. Uau! Tudo sem caixa, hein? Deus é perfeito, gente. Caramba. Deus é perfeito. Deus tem o controle da história.
eu não consigo entender como pessoas leem a Bíblia, leem, e elas não conseguem achar como revelação de Deus. É um livro de homens escreveram isso. É só olhar na composição da Bíblia. São mais de 40 escritores diferentes, que viveram épocas diferentes, que viveram em locais diferentes, tinham profissões diferentes, formação diferente. Aí você lê isso aqui e você fala, meu Deus, como é que posso achar que um homem inventou tudo isso? Mas não é justamente a falta da revelação? Sim, é o que o texto ali no que nós lemos fala de Moisés, aliás, dos judeus, né, que tem o véu ainda, né? Ainda hoje, quando eles leem a lei, há um véu no coração deles. Mas para aqueles que creem, o véu é retirado. Então eles olham e querem entender as coisas pela razão humana e não conseguem. Romanos capítulo 1 diz que Deus não se deixa conhecer pela razão humana. A razão humana não é capaz de conhecer Deus. Vamos lá. Aí é interessante a gente olhar uns paralelos, né? O Pentecostes do Velho Testamento e o Pentecostes do Novo Testamento. Eu vou só ler, tá? Algum comentáriozinho, mas a gente vai passar. Primeiro, no Velho Testamento a lei escrita em tábuas de pedra. No Novo, a lei escrita nos corações. No Velho, escrita pelo dedo de Deus. No Novo, escrita pelo Espírito Santo. No Velho, Moisés mandou matar 3.000 pessoas. Em Êxodo 32, depois do bezerro e tudo aquilo lá. No Novo, conversão de 3.000 pessoas. No Velho, foi dado no Monte Sinai. No Novo, no Monte Sião. No Velho, mediador foi Moisés. No Novo, o mediador foi Jesus. No Velho, a glória estava no rosto de Moisés. No Novo, a glória em Cristo. No Velho, a letra mata na forma de mandamentos. Ela é a lei, é o mandamento, é o ministério da morte. No Novo, o Espírito vivifica. No Velho, o Pentecostes, no Pentecostes do Velho Testamento, temos o som de trombeta, trovões e relâmpagos. No Novo, temos o som de vento impetuoso, línguas de fogo. No Velho, a antiga aliança tinha um livro. No Novo, o Novo Testamento escrito após a descida do Espírito. No Velho, o aniversário do judaísmo. No Novo, o aniversário da igreja. No Antigo Testamento, o sinal da velha aliança era o sábado. No Novo Testamento, o sinal é o domingo. Guarda isso, gente. Esse negócio de, né? Tem que guardar o sábado, senão você está indo contra Deus, a vontade de Deus. Tudo bem. Você já sabe que Shabi é uma coisa, Shabat é outra, né? Então o Shabat aqui é o nosso dia de celebração. Então, o Antigo Testamento, celebração da liberdade do Egito e de Faraó. E no Novo Testamento, celebração da liberdade do mundo, do pecado, a liberdade para fazer o que Deus quer. Considerações de Páscoa e Pentecostes na vida da igreja. Ressurreição de Cristo e descida do Espírito Santo, eventos mais importantes na vida da igreja. Pentecostes, experiência inicial, não podemos considerar como final. Já vou voltar depois do início, viu? A Bíblia mostra que o batismo do Espírito Santo é o mínimo na vida da igreja, é a festa do início. 50 na Bíblia, o ano do jubileu, libertação e liberdade, escravos livres, dívidas perdoadas, famílias restauradas. A mensagem da igreja, a primeira parte, o cordeiro que foi morto na cruz, na Páscoa. Segunda parte da mensagem, a ressurreição de Cristo, as primícias, a descida do Espírito Santo, primeiros frutos. Olha só, considerações de Páscoa e Pentecostes, porque foi o que nós vimos até aqui, que agora a gente vai avançar para a terceira grande festa que é Tabernáculos, certo? Que vem ali com
trombetas e Yom Kippur, né? Então nós vemos ali a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. São os dois eventos mais importantes da vida da igreja. Concordam comigo? Porque tudo começa na cruz. Sem a morte de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, não começa nada para nós. Se Jesus tivesse chegado e ele tivesse anunciado a mensagem que ele anunciou, revelado Deus da forma como ele fez, discipulado os discípulos durante o tempo que ele discipulou, e não tivesse ido à cruz, tudo estaria perdido. Tudo começa na cruz para nós, tudo começa na Páscoa. Mas o Espírito Santo é o selo. Então lembra, é como se fosse uma grande cerimônia de casamento, que para Deus é um piscar de olhos. Para nós é um tempo imenso. Se você olhar o tempo que o povo saiu do Egito e depois for olhar Pentecostes lá no Novo Testamento, o tempo é muito grande. Mas quando Deus olha, ele está dando uma cerimônia de casamento, em que ali é feita uma cerimônia no Sinai, e lá em Atos 2, isso é selado pelo Espírito. São os dois eventos principais da igreja. Não que a gente não possa pensar, o arrebatamento, está com Cristo, não é isso. Porque isso é evento futuro. Mas se nós olharmos daqui para trás, os dois principais eventos para nós, que nós temos que observar, Páscoa e Pentecostes. Pastor, Ok. esses dias, 50 dias, que eles fazem comparação com o Velho, com o Novo Testamento, esse estudo sempre existiu ou é recente? Isso que eu passei agora? Essa comparação, Pentecostes, por exemplo, 50 dias. Sim, na verdade, assim, tem, que aqui foi sistematizado, né? A gente colocou em ordem ali para a gente poder visualizar. Mas o pessoal já tinha essa consciência, já? Sim. É algo, vamos dizer assim, que você encontra em livros de comentários bíblicos, você encontra. Só que, como são, às vezes, comentários passados, quem está fazendo o estudo, às vezes, não consegue visualizar tudo. Então, quando a gente coloca, assim, frases e colocando um do lado do outro, você consegue visualizar e ver as duas coisas. Quando você olha a sequência dos 50 dias, né, fazendo aquela comparação que a gente fez na outra aula, também. Então, é como se fosse gráficos para visualizar melhor, né? Bastante tempo, né? Vamos lá. Zacarias capítulo 10, verso 1. Quem achar aí pode ler. Lê bem alto. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes a cada um erva no campo. A ideia da chuva está ligada diretamente ao Espírito Santo. E essa ideia, né, da chuva seródia, a chuva temporã, a chuva que vem no tempo certo e a chuva que vem só para preparar o fruto para a colheita, né? Então são dois tipos de chuva: a chuva que rega a terra para que haja o plantio e a chuva que vem depois para dar vigor aos frutos que estão brotando, para que eles possam produzir em abundância. Para haver colheita, precisa então duas chuvas. A chuva temporã, que são as primeiras, lembra? Termina tabernáculos, eles estão clamando a Deus por chuva, porque se vier chuva, a terra está molhada, certo? E depois a chuva serôdia, que são aquelas chuvas que chegam no final da temporada de colheita, porque ela vem dar o vigor para o fruto. Pentecostes trouxe a primeira e também trará a última chuva para a colheita final. Agora nós já estamos virando a coisa, olha só. Nós olhamos para Pentecostes no Velho, colocamos Pentecostes dentro do nosso tempo, agora a gente está colocando Pentecostes em ação futura. Ok? Porque quando a gente olha Pentecostes de Atos 2, essa é a chuva temporã. Essa é a chuva temporã. É a chuva que veio no tempo certo e rega a terra.
aí a colheita começa a ser o plantio começa a ser feito. O que nós estamos fazendo há 2000 anos? Semeando a palavra. Certo? E agora o que nós aguardamos? A última chuva que dê vigor aos frutos para que a colheita seja abundante. Então nós olhamos para Pentecostes do Velho, olhamos para Pentecostes de Atos 2 e agora estamos olhando para Pentecostes final, colheita dos últimos dias. Quando a gente fala de avivamento dos últimos dias, nós estamos falando disso, gente. Avivamento dos últimos dias, muito mais do que manifestações, que sempre que houve, vamos dizer assim, um derramar do Espírito de uma forma sobrenatural em alguns momentos da história, sempre teve manifestações diferentes. É só olhar nos grandes avivamentos da história, você vai encontrar isso. Mas, nós estamos falando agora que um objetivo primordial desse agir do Espírito dos últimos dias é colheita. Por que a gente está preparando o nosso processo, o nosso desenho? Por que nós estamos falando de ramal? Por que nós estamos falando de trilho de crescimento? Porque nós estamos nos preparando para isso. Não adianta a gente falar assim, olha, o Senhor quer trazer um grande avivamento para esse tempo, nós estamos orando por avivamento, estamos mobilizados por isso, clamando a Deus que venha, e a gente não está preparado para colher. Então imagina a pessoa que planta, né? E aí de repente ela vai ter uma colheita imensa, mas ela não tem onde armazenar. O que ela vai fazer? Ela vai colocar um pouco no espaço que ela tem, e o restante vai perder, ou vai vender baratinho. Então ela vai acabar perdendo, ou perde a colheita porque estraga, ou perde dinheiro porque não vende no preço certo, porque não armazenou adequadamente. Concorda? Então é loucura isso. Agora, se a gente pensar no aspecto espiritual, a coisa é a mesma, do mesmo jeito. A gente tem que pensar que se Deus está falando de uma colheita do tempo final, nós temos que estar preparados. Nós estamos vivendo a 7ª igreja de Laodiceia? Olha, vamos dizer assim, para efeito de aplicação de períodos, a gente diria que sim. Né? Porque a descrição da igreja de Laodiceia tem muito a ver com a descrição da igreja dos nossos dias. A gente poderia dizer assim, olha, é aquele tempo que a gente está vivendo hoje. Vamos seguir aí. Opa, carioca. Vamos lá. Então Pentecostes trouxe a primeira e trará a última chuva para a colheita final. O sinal da velha aliança era o sábado, como nós vimos, o último dia. O sinal da nova aliança é o Espírito Santo que desceu no domingo, o primeiro dia. Então olha que o primeiro dia ele é marcado 2 vezes. Primeiro pela ressurreição do Senhor, segundo pelo derramar do Espírito. E o Espírito Santo veio de uma forma como ele não virá outra vez. Isso a gente tem que deixar claro, né? Ainda que existam algumas linhas de interpretação teológica, né, que dizem que a pessoa pode não ter o Espírito Santo, ser crente, mas não tem o Espírito Santo, né? Mas nós sabemos que o que aconteceu no Pentecostes é único. É único porque inaugurou uma era, a era do Espírito Santo. Antes disso, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. A partir dali ele veio para habitar. E todo aquele que nasce de novo tem o Espírito Santo. Então é único nesse sentido. A partir daí, o que nós vemos são os moveres do Espírito em épocas em que ele se manifesta de forma mais intensa e poderosa para trazer resultados que Deus determinou. Então a gente olha, por exemplo, avivamentos como do país de Gales, né, que eu já citei aqui. Então 100.000 pessoas em um ano, gente. Em um ano, 100.000 pessoas.
E não foi assim, aquele avivamento como em outros momentos da história, que muita gente, né, cheia do Espírito, começa a agir. Era um homem só. Evan Roberts, ele foi o cara que canalizou tudo aquilo que aconteceu no País de Gales. Só com ele, né, e ele correndo o país e pregando, e o agir do Espírito de forma sobrenatural, produziu 100 mil conversões em um ano. Como que ele chamava, pastor? Evan Roberts. E ele era minerador. Era um homem muito simples, não tinha formação. Deus escolhe as coisas loucas, né? É justamente para, de repente, a gente achar que sabe, aí Deus fala assim, ó, não depende do quanto você sabe, depende do quanto você deixa o Espírito agir. Vamos lá. É usado pelo Espírito, uma pessoa simples é outra coisa, né? Exatamente. Vamos lá. Levítico capítulo 2, verso 11, mais Levítico capítulo 23, versos 15 a 19. Vamos lá, quem achar aí para mim, Levítico 2, 11. (2:11). 2:11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Agora capítulo 23, versos 15 a 19. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta preferida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha, serão levedados e cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjar e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício para o pacífico. Olha só, olha para esses 2 textos, Levítico 2:11 e para esse o de 23 aí, que é um pouco mais longo. Qual é a diferença entre um e outro? Dá uma olhadinha no texto. Existe uma pequena diferença, mas fundamental, entre o 2:11 e o 23, do 15 a 19. Fermento. Fermento. Exatamente. Essa é a grande diferença. Ela é pequena, mas na verdade fundamental. O primeiro texto fala de quê? A que ele se refere? Que celebração é essa? Das primícias, né? Primícias. Primícias está ligada ao quê? Páscoa. Primícia é Páscoa, lembra? Páscoa, aí vem pães ázimos e primícia, certo? Primícias, na grande celebração da Páscoa, ela é entregue pela pessoa no domingo da semana de ázimos, ok? Aí ele diz aí, olha, em primícias não haja fermento, nada levedado, ok? Quando ele vai falar no capítulo 23, ele está falando de qual celebração? Pentecostes. Pentecostes.
Pentecostes. Então, uma coisa é primícias, outra coisa é Pentecostes. Ele fala 7 semanas. Isso, exatamente. Mais um dia. Isso, exato. Então agora, observa o seguinte. Eu já falei isso para vocês lá atrás na Páscoa. Ele fala, olha, nenhum fermento deve ter na Páscoa. No entanto, ele diz assim, quando chega Pentecostes, eu aceito pão com fermento. Vocês sabem por que nós estamos aqui, nessa classe? Não, nós estamos aqui porque a gente quer aprofundar, certo? E também porque quando nós aprofundamos assim, quando nós paramos para essas reflexões, a gente está fechando a porta para uma série de distorções que tem aí fora. Concorda comigo? Agora, pensa também comigo o seguinte. Se eu estou falando de fechar as portas, eu estou falando de fechar as portas para o mundo ou para outras interpretações que crentes estão fazendo? Interpretações de crentes. Ok? E o que é a interpretação distorcida, né? A interpretação, vamos dizer assim, meio torta do texto bíblico? Fermento. Porque o fermento tem a ver com tudo aquilo que é produzido pela ação humana. Por isso, em Páscoa, não tem espaço para fermento. Porque a obra de salvação não existe participação humana. Mas se Páscoa é a obra de Cristo pela igreja, e ela é plena, completa e pura, Pentecostes é a obra de Cristo na igreja. Isso quer dizer que se Ele está agindo em nós, é porque em nós ainda há fermento. E a ação do Espírito em nós é justamente de santificação. Mas Ele sabe que eu e você não seremos puros, perfeitamente puros como Jesus, nunca. Só na eternidade. Pastor, no caso, esse fermento, ele está nesses pães de movimento? É isso, o pão, quando ele é feito, Pães todo de pão movimento. feito no Pentecostes, ele pode ser fermentado. Entendeu? Deus está passando uma mensagem muito clara para nós. Aquilo que foi feito para a nossa salvação não teve participação humana. Tinha que ser puro, perfeito, completo, para sermos inseridos nele. Ok? Agora, a obra dele em nós é justamente de santificação. Aquilo que aconteceu no período do deserto, o que foi? Um processo de tirar o Egito de dentro deles. Deus não rejeitou Israel. Ainda que uma geração tenha morrido no Egito, Deus não rejeitou Israel. Tanto é que eles entram depois. Né? Eles entram na terra, possuem a terra e até hoje continuam sendo o povo de Deus. Então Deus não rejeitou. O que Deus está fazendo é purificando. O que Deus faz durante o período da caminhada do deserto é justamente para que eles tirem o Egito de dentro deles. O que Deus está fazendo comigo, com você, durante o tempo que a gente tem nessa terra, é nos ajudar exatamente para que o Egito seja tirado de dentro de nós. Mas Ele sabe que sempre tem alguma coisa a mais de Egito para tirar, ou seja, sempre tem um pouco de fermento ainda. Então Ele não vai nos rejeitar por causa de um pouco de fermento que ainda há. O que nos faz ser rejeitados é o que fez Saul ser rejeitado, a dureza de coração. Mas quando o nosso coração não é endurecido, mas a gente está permitindo que Deus esteja trabalhando em nós, então Ele vai tirando o fermento. Mas Ele sabe que sempre vai ter algum fermento. E daqui a um tempinho, vai ter mais um pouco de fermento. E mais um pouco, mais fermento para tirar. E mais um pouco a gente produz um novo fermento, aí ele vem e trata com a gente, tira aquele fermento. Não é assim? Esse é o processo da nossa vida. E é assim que Ele faz. E a gente vai crescendo.
né? A gente vai crescendo. Gente, ontem, né, a gente estava mexendo ali no terreno e tal, e aí teve uma hora que eu parei, né, estava conversando com o Alberto, e aí só para descontrair agora um pouco, né? Aí eu estava conversando com ele, né, e lembrando, quando eu cheguei na Bereana, né? Quando eu cheguei na Bereana, ele não lembrava mais, mas eu gravei, né? Tem algumas coisas a gente guarda, né? E aí eu lembro que ele falou que, quando eu cheguei, que falavam que eu era o pastor garotão, né? Eu tinha 30 anos de idade. Eu tinha 30 anos de idade. Aí eu falei assim, olha, agora no começo do ano que vem, faz 30 anos que eu estou na Bereana. Ou seja, metade da minha vida, porque esse ano eu faço 60 anos. Então metade da minha vida é bereana. Agora, se eu olho para quando eu cheguei, as coisas que eu fazia, o que eu ensinava, a maneira como eu enxergava uma série de coisas da Bíblia, eu posso dizer assim, eu não sou mais aquele. Não sou. Por quê? Porque muita coisa mudou. Eu lembro disso. E esse é o prazer. Eu lembro. Porque o Espírito Santo vai agindo e a gente vai crescendo, e fermentos vão sendo tirados, em outros momentos a gente cria novo fermento, Deus vem e trata com a gente, tira aquele fermento e vai trabalhando. Mas Deus nunca me rejeitou por causa dos fermentos. Por quê? Porque Deus sabe que não havia dureza no coração, quando de repente lá atrás, no começo, eu era contra Caim. Eu acho que daquela época aqui só tem eu, né? E o que? Eu não tem, né? Porque naquela época eu Não, tinha a Josi, mas a Josi, não sei se ligava nisso, né? A Estava Josi ligada nem nas lembra. bonecas. Mas a questão é que, no começo, eu pregava, eu era contra Caim o Espírito. Até o dia que aconteceu comigo. Né? E, quer dizer, eu era contra e aconteceu. Aí Deus, né, desfez toda aquela barreira que eu tinha. Mas Deus sabia que eu era contra, não por causa de uma dureza do coração, mas por falta de discernimento, de conhecimento, de revelação. São coisas diferentes, né? Então, quando o Espírito Santo está tratando conosco, ele vai nos levando para esse processo. Ele sabe que há fermento. Ele não nos rejeita por causa disso. A única coisa que ele pede é que o nosso coração não fique duro. Ou como disse a Letícia na semana passada, né? Não fique peludo, né? Coração peludo é a pior coisa que tem. Isso não acontece então em outras igrejas, né? Porque às vezes os pastores ficam de coração duro, né? Acontece na nossa igreja. Deus primeiro precisou quebrar o meu coração para depois começar a acontecer as coisas O na senhor igreja. deixou ele quebrar. Mas aí pastores se protege, né? E quando teve aquelas manifestações diferentes, então, o pessoal voar aí, apareceu a Valerinha, Gente, já falaram tanta coisa de nós. Nossa, e como? É verdade, gente. E eu falo assim, coisas falavam sem saber, né? Mas é E usavam os lembro. nomes mais ridículos para descrever o que Deus fazia aqui. E aí, assim, a gente tinha que ter muita paciência, né? Porque a gente sabia que, assim como tinha sido conosco no começo, que a gente não aceitava por falta de revelação, acontecia também com outros, que olhavam para nós por falta de revelação, faziam interpretação racional, né? Do que estava acontecendo. Mas falaram coisas assim, absurdas. Não vou nem falar porque está gravando. Eu lembro que na escola eu ouvi muita coisa. Falava muita Besteira. coisa. Vixe. Então vamos lá. Páscoa, sacrifício perfeito. Pentecostes, um povo imperfeito que compõe a igreja. João 21, do 15 ao 19. João 21, do 15 ao 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, Isso.
amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Isso. Eu vou tentar jogar aqui uma. Não sei se ele vai. Esse aqui não dá, só lá dá. Deu. Legal. Vamos lá. Então vamos em João, capítulo 21, a partir do verso 19, né? Não. 21, 15 ou 19. Então olha só, do 15. Ok, o texto está ali. Então vamos olhar algumas coisas interessantes. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, filho de Jonas, amas-me? Está vendo ali? Agapau. Esse é o amor que a gente identifica como amor de Deus. É aquele amor que não quer nada em troca. É o amor que não impõe condições, certo? Amor incondicional. Então, esse amor, ele não é exclusivo de Deus. Nós podemos amar com esse amor por causa do Espírito Santo que habita em nós, certo? Deus é amor, então ele pode amar através de nós, ok? Jesus se volta para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama com amor ágape? Você agapaos-me, né? E o que Pedro responde? Verso 15 ainda. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que está escrito ali? Filéu. Filéu. Estou mostrando aqui só para vocês perceberem qual é a palavra no original que está lá. Senhor, tu sabes que eu apenas filéus ti. Ou seja, Jesus pergunta para ele, você me ama de forma incondicional? Pedro diz, Senhor, eu te amo apenas com amor de amigo, um amor que impõe condições sim. Eu amo quem me ama, eu gosto de quem gosta de mim, eu faço o bem para quem faz o bem para mim. Então ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo dessa forma, eu te filéus, certo? Aí Jesus vai a segunda vez e pergunta, aqui verso 16, tornou a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? O que está escrito lá? Agapau. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Essa é na segunda vez. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de Jonas, tu me filéu? Jesus mudou a pergunta. Simão, filho de Jonas, tu me filéu? O que Pedro responde? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. É como se Pedro estivesse dizendo, olha só, Jesus pergunta, você me ama? Jesus, eu gosto. Aí Pedro responde, eu gosto. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te gosto. Pedro, você apenas gosta? Senhor, tu sabes todas as coisas.
Senhor sabe que eu apenas gosto. Eu não amo. Mas 3 vezes Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Para quem Jesus falou apacenta as minhas ovelhas? Para aquele que não amava ele de forma completa. Jesus não espera que você seja perfeito. Jesus não espera que você ame ele de forma tão intensa e completa para dizer assim: olha, agora você está preparado. Ele olha para mim e para você, ele sabe que a gente tem um monte de fermento. Mas ele diz: olha, eu sei como é que você é, eu sei que você apenas gosta. Eu sei que você permite um monte de fermento no seu coração. Mas vai, eu vou te usar assim mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro achava que ele o amava, né, pastor? No começo, sim. Pedro era meio fanfarrão, né? Cheio de si. Jesus falou assim: olha, todos vão me abandonar. E aí Pedro volta para Jesus e diz o quê? Seu de jeito nenhum. Eles podem, eu jamais. Isso é eu, né? Aí Pedro vai e nega 3 vezes. Jesus tem que falar com ele 3 vezes depois, né? Isso, é isso que eu ia falar, gente. Isso é cura interior. Jesus faz cura interior com ele. 3 vezes ele nega, 3 vezes Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeiros. Eu sei que você me negou. Eu sei que você não é infalível. Eu sei que você fala que vai fazer e não faz. Eu sei que você promete e não cumpre. Mas mesmo assim, eu continuo acreditando em você. O fato, ele negou 3 vezes, é verdade. Uhum. Mas o fato dele estar ali, naquele lugar, numa hora tão crítica, e nenhum dos outros estarem, só ele, não faz dele assim especial, mesmo tendo legal. Não, tinha outros discípulos ali, né? Não estavam todos. Só que Jesus pega ele à parte. Não, eu digo, na hora que ele negou, só tinha ele. Ele Ah, estava sim, com os empregados da casa dele, isso, né? exato, na hora de negar, sim. Isso, então, tá bom, ele negou, mas os outros fugiram, e ele ainda estava ali tentando ver o que ia acontecer, né? Então, talvez isso revele algo especial aí também, né? Vamos colocar assim, pelo menos olhava à distância, né? Os outros, né, vazaram. Ele pelo menos estava ali, né? Mas mostra isso, ele era um fanfarrão, ele ainda tinha muito de orgulho, mas ele era sincero. É aquilo que eu estava falando. Ele não tinha um coração duro, ele era ensinável. Tanto é que Jesus vai e fala isso com ele, né? Depois ele fica lá junto com os outros 120, 119, né? Aguardando o cumprimento da promessa, o Espírito Santo vem e é ele quem se levanta, né? Porque uma coisa, gente, é o nosso temperamento. Uma coisa é o nosso temperamento, outra coisa é esse temperamento nas mãos do Espírito. Pedro tinha esse temperamento. E ele falou um monte de bobagem por causa do temperamento. Mas quando ele permitiu o Espírito Santo dominar o temperamento dele, ele se tornou um pregador. 3.000 almas se converteram. E olha que a multidão estava ali. O que será que passou na cabeça dos outros discípulos, sabendo que tinha uma multidão que se reuniu por causa do barulho que eles estavam fazendo? A gente não sabe. Mas Pedro foi corajoso. Ele se levanta e aquilo que ele tinha lá atrás, a impetuosidade, continuou. Deus não tirou isso dele. Ele continuou sendo o mesmo Pedro impetuoso de lá de trás, só que agora dominado pelo Espírito. Uau! Deus sabe quem a gente é. Deus sabe como é o nosso temperamento. E Ele sabe como o nosso temperamento pode ser instrumento para a glória dele. Amém? Amém. Vamos lá. Quantas horas aí, gente? Quase 10 aqui. Isso. Então vamos seguir aí. Então, Páscoa, sacrifício perfeito, Pentecostes, um povo imperfeito,
Aí vemos a experiência de Pedro, né? A Páscoa nos tira do Egito e Pentecostes tira o Egito de nós. Que é aquilo que eu já tinha colocado. A Páscoa, na verdade, ela nos fala da nossa saída do Egito, do mundo, do pecado, da escravidão. Enquanto Pentecostes nos fala de tirar essas coisas de dentro de nós. Né? A gente olha para o povo de Israel e a gente condena, né? O povo duro, né? Primeira probleminha, ficava reclamando de Deus, né? Ah, esse Moisés trouxe a gente para morrer nesse deserto. Cadê a água? Cadê a comida? Ah, estamos enjoados desse maná. Gente, comida descendo do céu, gente. Comida descendo do céu. Sem Eles estão lá agrotóxico, reclamando, né? Sem agrotóxico. Não, já parou para pensar? De graça, de Era graça. só colher, né? Era só comer, né? Nem colher não precisava, né? Era só comer. Porque caía do céu, eles pegavam e comiam. Começaram a reclamar. A gente fala assim, mas que povo duro, né? A gente não faz assim. Claro. Vamos seguir. Pão com fermento, processo de mudança em toda a vida, que é o que eu estava falando naquela hora. Né? Esse processo do Espírito Santo de ir tirando o fermento, mas Deus sabe que isso vai ser a vida inteira. Mateus 7, 1 e 2, e outro de vocês leia 1 Coríntios 13, verso 9. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Isso. 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, olha só. Primeiro deles, não julgue. Não julgue o seu irmão, tem mais fermento, tem menos fermento. Se ele está certo, está errado. Existe um processo do Espírito Santo na vida dele. Amém? Amém. Talvez você esteja mais adiantado em relação a alguns nesse processo, talvez esteja mais atrás do que outros que estão mais à frente. Não julgue. Certo? Por quê? Porque há coisas que a gente ainda não conhece. Em parte, conhecemos. Em parte, profetizamos. Vai chegar um momento em que tudo vai ser revelado e vamos conhecer ele de forma completa. Mas até que isso aconteça, o nosso conhecimento ainda é parcial. Ainda é limitado. Certo? Então, não julgue. Ah, aquele lá não crê, ah, ele não aceita, ah... É uma questão de revelação. É o Espírito Santo que faz, ele está produzindo essa obra. E tem mais. Nós temos mais de 1000 igrejas em Bauru. Mais de 1000 igrejas. É o corpo de Cristo. Ah, mas eu não gosto daquela igreja lá, ela faz isso. É o nível de revelação que eles estão tendo hoje. Mas faz parte do corpo. Ah, ela funciona diferente. Olha, nós estamos fazendo assim, estão fazendo de outra forma diferente. É o corpo. Eu tenho 5 dedos aqui, eles são totalmente diferentes, mas cumprem uma função. É parte da mão. Certo? Então é assim que a gente precisa olhar. É isso que Deus tem despertado a igreja de uma forma muito especial nesse tempo. E para que haja unidade, né, entre as igrejas, a gente precisa começar a enxergar dessa forma. Eu não julgo, ele é diferente porque ele está num estado diferente, de repente está até mais à frente do que eu, e eu que estou achando que estou na frente. Não é? E ele só é diferente de mim porque ele descobriu coisas que eu ainda não descobri. E pronto. Ou Deus quer levar ele a agir de outra forma. Amém? Vamos seguir aí. Na Páscoa não há fermento, porque é ação exclusiva de Deus. Em Pentecostes há fermento, porque depende da nossa reação ao Espírito. O tirar o fermento não é obra nossa, mas é resultado da reação
nossa em relação ao agir do Espírito. Quem tira é Ele, mas quem deixa é eu e você. Pentecostes é apenas o começo, porque Pentecostes também é primícias. Ainda há uma outra grande colheita que vem pela frente. Lembra? O ciclo completo, né, de um ano começa Páscoa e termina em Tabernáculos. E Tabernáculos fala de colheita. Tá? Então, Pentecostes é apenas um começo de colheita. Se 50 dias antes foi primícias no sentido da Páscoa ali, né, os primeiros frutinhos, é apenas o começo. Mas a gente não pode dizer assim, olha, quando aconteceu o Pentecostes, ali aconteceu tudo. Não, ali era apenas o começo. Era apenas o início. Porque ainda existe uma outra grande colheita que vem às vésperas de Tabernáculos. Se Tabernáculos, e eu adianto um pouquinho aqui, se Tabernáculos nos fala, por exemplo, do milênio, se Tabernáculos nos fala de reinando com Jesus, a obra de Cristo com a igreja sobre a terra, antes de Tabernáculos há uma colheita. Aliás, a festa de Tabernáculos é uma celebração da colheita que aconteceu. E eles oram por chuva para que haja plantio e novas colheitas. Mas antes da celebração de Tabernáculos, eles estão celebrando colheita. Então, Pentecostes veio, mas devemos estar preparados, porque antes do milênio haverá uma grande colheita. E essa colheita está chegando, gente. Ela está próxima. Então vemos Pentecostes, a quarta festa, né? Ou a terceira grande festa, é a obra de Cristo na igreja. Ok? Pastor, uma das coisas que eu acho que fica assim, acaba virando paradigma, né? É que Pentecostes, a gente tem ideia de algo focado, algo ocorrido só ali no começo, em Atos 2, né? Que é esse início. Dificilmente a gente se liga para que na verdade ele é um ciclo, né? Ele não é um evento isolado ali que acontece 50 dias depois, mas na verdade ele vai se estendendo, né? Você tem o início, o meio e o fim, entendeu? Exato. Que aí vem Tabernáculos, que aí vai festejar, que aliás quase todos os povos festejam a colheita, né? Isso é comum até hoje, a gente, se você for olhar lá na Europa, as tradições, na Espanha, Portugal, festa da colheita, até aqui no Brasil, lá no sul, né? A colher, ao final, o término da colheita da uva, etc, né? Então o pessoal festeja essa colheita. Geralmente festeja consagrando aquilo, esse resultado, a alguma entidade, ou o próprio Deus, né? Pentecostes está bem no meio por causa da centralidade desse agir do Espírito. Páscoa começa toda a obra de redenção, né? Tudo começa com sangue. Se não tem sangue, não há remissão de pecado. Então nós olhamos para Páscoa primeiro, depois nós chegamos em Pentecostes. O Espírito nos prepara para o que vem depois. Então, essa celebração de Pentecostes, ela nos fala, por exemplo, da experiência de Esther, gente. Lembra da história de Esther? Então, a rainha Vasti foi soberba e tal, rejeitou o mandato do rei e tal, ele rejeita Vasti e manda escolher uma nova rainha. Então eles vão buscar um rei e tal, escolhe dentre elas Esther. E aí ela vai para o palácio. E ela tem que passar um tempo de preparação. Lembra? Ela é isolada junto com outras. Depois Deus dá graça, de tal forma que ela é cuidada de uma forma especial, preparada para o momento de encontrar o rei. Lembra disso? O que nós estamos passando hoje, o tempo que vivemos, é o tempo de Esther. É o tempo da preparação para encontrar o rei.
o casamento de Esther com Assuero ainda não tinha acontecido, mas ela já era dele, certo? Ela já era dele, mas agora era um tempo de preparação para que o casamento fosse consumado, ok? Nós estamos nesse momento, o tempo dos banhos, dos perfumes, em que a noiva está sendo preparada para o momento que vamos encontrar definitivamente com o rei. Então as bodas vão acontecer. A celebração do casamento vai acontecer. O encontro definitivo para viver com o rei vai acontecer. Então nós estamos vivendo um momento especial. Esse é o momento que o Espírito Santo está cuidando de nós. Então ali o eunuco, né, que cuidava da Esther, né, ou os eunucos do rei ali que cuidavam da Esther, preparando ela, e estavam preparando outros, mas o livro nos mostra, né, que ela era escolhida de Deus para isso. E aí ele estava lá cuidando. Quem é que cuida de nós hoje? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nós estamos sendo preparados para um momento especial. E devemos nos alegrar com isso. Porque nós sabemos que o tempo de encontrar o Rei se aproxima. E nós vamos poder entrar na sua presença. Aleluia. Sem restrições. Lembra? Porque mesmo depois, quando Esther tem que entrar na presença do Rei, né, e ela tem o temor, será que eu posso? Será que eu não posso? Ela entra, ele estende o cetro real para ela, para que ela entre à presença dele. Por quê? Porque o acesso está liberado. Nós somos a noiva. E tudo que está sendo feito pelo Espírito Santo hoje, apesar de todo o fermento que ainda há no nosso coração, tudo que o Espírito Santo está fazendo é nos preparar para que a gente possa ter esse livre acesso. E a gente esteja definitivamente com Ele. Amém? Amém.